Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isto aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida, a oportunidade do corpo físico, a oportunidade desta matrícula nesta escola que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo, não nos encontramos aqui em processo punitivo, porque Deus não pune, Deus é amor, e em sendo amor nos oferta oportunidades para o nosso despertar espiritual. Agradeçamos também a Jesus que veio à Terra para nos auxiliar neste processo do despertamento espiritual, nos trazendo todos estes ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada multissecular. Agradecemos a estes amigos mensageiros do Cristo que sempre estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas. E também agradeço de uma forma especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo de uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão número 206, que é a última questão deste assunto que estamos estudando, acerca de parentesco, filiação, parentesco corporal, espiritual. Será que nós fazemos parte verdadeiramente de famílias distintas conforme nós definimos aqui na Terra pela consanguinidade? Ou será que nós, no sentido mais amplo, fazemos parte de uma única família, a família universal, os filhos de Deus? Então aqui Kardec elaborou alguns questionamentos neste item que se encontra na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências, ou seja, as múltiplas existências corporais, porque nós voltamos várias e várias vezes ao corpo físico, quantas vezes forem necessárias, animando estes instrumentos para a nossa melhoria, mas a vida ela é única. A vida do espírito, a vida do ser imortal, a vida desta luz, desta energia que procede do foco maior, que é Deus. Então hoje estudaremos a questão de número 206, que fala acerca do culto aos nossos ancestrais. Então o questionamento número 206 foi formulado por Kardec da seguinte maneira: do fato de não haver filiação entre os espíritos, realmente não existe filiação entre os espíritos, porque o espírito não procede do espírito, o espírito procede de Deus, conforme o próprio Cristo nos ensinou, nos explica acerca do assunto, que a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Então Kardec questionou desta forma:
pelo motivo de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos ancestrais seja inútil, seja ridículo. Então aqui Kardec quis saber acerca disso, já que não existe filiação espiritual, por que devemos cultuar, valorizar os nossos ancestrais? Será que é ridículo? Será que é inútil nós cultuarmos, nós lembrarmos dos nossos ancestrais? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: de modo nenhum, ou seja, não é ridículo, não é inútil nós cultuarmos os nossos ancestrais de forma correta, não por orgulho, por vaidade, mas da forma correta. E aí ele diz: toda criatura humana deve considerar-se ditosa por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram, como já estudamos em outras questões, neste mesmo item e em outros itens, acerca desta atração a um determinado agrupamento familiar pela simpatia, a simpatia por um determinado segmento de uma ciência, a simpatia pela música, a simpatia pela culinária e assim sucessivamente. Ou mesmo pelos laços que tenham feito em existências corporais anteriores. E aí eles acrescentam, na forma de um lembrete: ficai atentos e certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Então os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, ou seja, os nossos ancestrais, eles não ficam honrados, eles não ficam satisfeitos quando nós tributamos estas lembranças por puro orgulho. E aí eles acrescentam: em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Então não é pelo fato de um nosso ancestral ter sido uma criatura boa, uma criatura intelectualmente desenvolvida, ter usado a sua inteligência para o bem e ter praticado o bem, que seremos necessariamente criaturas do bem, se não usarmos estas lembranças para a prática do bem, ou os exemplos que eles nos deixaram, os bons exemplos que eles nos deram. E aí ele acrescenta, para encerrar, que somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, essas lembranças que nós guardamos dos nossos ancestrais, e em muitas situações ficamos orgulhosos conforme falamos, os termos que nós usamos, por eles terem se comportado de tal ou tal forma, ter materializado aqui na Terra, ou conforme o termo que nós usamos, ter inventado aqui na Terra tal ou tal coisa. Então eles dizem que eles só ficam satisfeitos, felizes, quando nós usamos essas lembranças para o bem, e seguimos ou nos esforçamos em seguir os bons exemplos. Somente nestas condições eles ficam gratos, e essas lembranças são úteis para todos nós. Então, assim,
nós fechamos este parêntese com esta citação da questão 206, encerrando este assunto acerca de parentesco, acerca de filiação, e no nosso próximo encontro iniciaremos um assunto novo ainda neste mesmo capítulo, neste mesmo livro, ou nesta mesma parte de O Livro dos Espíritos, que são a parecença física e moral, ou seja, aquela situação em que uma pessoa se parece fisicamente com a outra, ou seja, são bem parecidas, quase iguais, no sentido físico, e também se comporta moralmente de uma forma bem parecida. Então, conforme Kardec anotou aqui, a parecença física e a parecença moral. Então, assim, nós fechamos este item, esta questão, mas damos continuidade a estas reflexões agora com Miramês, no livro Filosofia Espírita, 5º volume, capítulo 2º, os comentários a esta questão 206, culto aos ancestrais. Então aqui Miramês nos esclarece e tece os seus comentários acerca deste culto, o cultuar os nossos ancestrais. E aí ele começa da seguinte maneira: não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências. Então Miramês já começa nos lembrando que eles do mundo espiritual não estão falando que nós devamos nos esquecer dos nossos ancestrais. Então ele diz: não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que nos ofereceram a oportunidade de novas experiências em um novo corpo físico, de forma alguma. Quando nos lembrarmos deles, ou seja, dos nossos ancestrais, devemos acrescentar a estas lembranças sempre a gratidão e orarmos pelos nossos ancestrais, pedindo a Deus para que eles sejam abençoados onde quer que se encontrem, e ainda mais devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes de moralidade, de trabalho e de amor. Conforme os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, estes bons exemplos que eles nos deixaram, que precisamos cultivar em nossas atitudes do dia a dia, através dessas sementes de moralidade, de trabalho e de amor. Então, assim, através destas atitudes de uma boa moralidade, do trabalho constante no bem, a prática do amor verdadeiro, é que nós cultuamos de forma correta os nossos ancestrais, não por orgulho, por vaidade. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira: se nenhuma das ovelhas se perde, aqui ele lembra Jesus, como cultuar somente os nossos antepassados, se todos se fundem em uma só família? Então aqui Miramês faz um lembrete, nos traz na forma de um questionamento, um lembrete, e nos chama à reflexão. Se nenhuma das ovelhas, nas palavras de Jesus, se perderá, por que nós iremos cultuar apenas os nossos antepassados, se nós fazemos parte de uma mesma família? E aí ele diz na sequência: experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei de amor nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal e que corre em todos os corpos uma energia divina procedente do Todo-Poderoso. Então, em todos os corpos, em todos nós,
corre esta energia que sustenta a vida, que dá a vida, que é a própria vida e que procede do Todo-Poderoso, que denominamos por Deus. Então é por isto que ele, Miramês, nos chama a atenção para a lei de amor. A lei de amor nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal, ou seja, todos nós fazemos parte de uma mesma e única família, a família universal, os filhos de Deus, e que nós somos sustentados por esta mesma energia divina. Seitas e religiões espiritualistas existem cuja filosofia se baseia no culto aos ancestrais, cuja direção ou comando são passados de pai para filho ou descendente mais próximo, na ilusão enganosa de que se pode ligar de forma ponderada, de forma econômica, as coisas da divindade. Quando ocorre que na família ancestral tenha havido alguns cujos comportamentos possam envergonhar os descendentes, estes procuram esquecê-los ou apagá-los. Então aqui Miramês nos lembra de algo também muito importante, tudo isso é muito importante, mas aqui ele faz um outro lembrete que, via de regra, quando um nosso ancestral se comportou de forma vergonhosa aqui na sociedade, nós não queremos lembrá-lo e relembrá-lo, nós não cultuamos e em muitas situações, se alguém nos questionar, nós negamos. Se alguém nos questionar se somos um descendente do fulano ou da fulana, do Beltrano ou da Beltrana, nós negamos se for possível, mas se for alguém que se comportou de forma correta, que a sociedade se lembra dos bons exemplos, aí nós fazemos e faremos questão de não deixarmos apagar a sua memória. Agora, quando o contrário, conforme Miramês nos lembra, quando aquele se comportou, aquela se comportou de forma vergonhosa, nós fazemos questão de esquecê-lo ou esquecê-las, ou apagar da nossa história, se for possível, da nossa memória. E aí, ele nos faz um outro lembrete também, por demais importante. Afirma-nos Jesus que são os doentes que precisam de médicos e não os sãos. Então, se esses nossos ancestrais, se algum deles ou alguns deles se comportaram de forma vergonhosa, são eles que precisam de médicos e não aqueles que já estavam curados, que se comportaram de forma correta. E aí ele diz: não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. O sangue é o mesmo. Não existe nenhum teste de laboratório que possa identificar de forma diferente e achar algum traço diferente, a não ser na classificação normal da tipagem de sangue, e que irá definir, neste caso, conforme aqui ele nos lembra, e encontrar alguma diferença no sangue de um nobre e de um plebeu, de raça preta ou de raça branca, de um europeu ou de qualquer uma outra região da face da terra. Então, o sangue, conforme ele diz aqui, o sangue que corre nas veias é o mesmo, a seiva da vida. E aí ele acrescenta: a lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela. E todos nós que aqui nos encontramos precisamos da lei da reencarnação, precisamos da reencarnação, porque nós precisamos para a nossa melhoria. Então, a lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, ou seja, da reencarnação,
por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. Então, através da reencarnação, nós temos a oportunidade e todas as oportunidades de que necessitamos e venhamos necessitar para nos reencontrarmos, para a reconciliação, para que realmente possa ser implantada a paz no mundo. Em primeiro lugar, no nosso mundo interior. O culto aos ancestrais nunca é ridículo. Aqui Miramês lembra do questionamento de Kardec, que ele perguntou se seria ridículo o culto aos ancestrais. Aí ele lembra que o culto aos ancestrais nunca é ridículo. É um ato de amor e de gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é esse culto ficar limitado ao lar onde você nasceu. Então, temos que cultuar os ancestrais de uma forma geral, não só os nossos ancestrais consanguíneos, ou seja, do nosso lar, do nosso agrupamento familiar, onde nós nascemos, que seja estendido este culto para os outros lares, para as outras nações e para o mundo inteiro. Então, o culto aos ancestrais precisa ser feito, este culto, de forma extensiva aos outros lares, às outras nações e ao mundo inteiro. E aí ele diz na sequência, na forma de um questionamento, ou seja, na verdade, vários questionamentos. Não gosta a criatura humana de visitar, quando pode, países diferentes daquele em que nasceu, em que estagia atualmente? Não é bom nós visitarmos um país diferente, uma nação diferente, uma cultura diferente? Então este é o questionamento, e questiona de novo. De lá, ou seja, deste país diferente do nosso, não trazemos coisas para a nossa alegria e para o nosso conforto, para a nossa cultura, para a nossa educação, para a nossa instrução? E aí ele questiona de novo: por que não abençoar esse povo que não difere da nossa própria forma de viver? São nossos irmãos, são também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo os nossos irmãos de jornada. Então, são nossos irmãos, são nossos próximos, e que Jesus nos pede para amarmos uns aos outros. O próprio casamento, lembra Miramês, que o próprio casamento com pessoas de raça diferente contribui para nos unirmos, para libertar o amor familiar, e é por esse processo que passamos a nos ligar com muitas famílias para elas se tornarem uma só. Então, quantos casamentos já aconteceram, estão acontecendo e irão ainda acontecer entre pessoas de raças diferentes na face da Terra? Então, Miramês nos lembra que este processo desta união conjugal, ele é usado e tem a finalidade de libertar o amor familiar e estender este amor a todas as criaturas da face da Terra, ligar estas famílias, fazer esta ligação com estas muitas famílias, destas muitas raças na face da Terra. Jesus disse que nos céus não se casa nem se dá em casamento. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, encontra-se livre e às vezes é chamado a ingressar em outra família. Então aqui ele nos lembra esta fala de Jesus, que nos céus não se casa nem se dá em casamento, ou seja, não existe esta descendência espiritual,
e que o espírito não descende do espírito. E quando um casal desencarna, encontra-se livre e às vezes é chamado a ingressar em uma outra família, conforme o termo que nós usamos aqui na Terra, até que a morte os separe. Então, assim, Miramês lembra que quando desencarnamos, nós estamos livres ou estaremos livres deste compromisso que assumimos aqui na face da Terra. E aí ele diz: no país onde animou um corpo ou em outro, ele vai encontrar ancestrais de outras famílias, onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Então não importa onde formos chamados ou para onde formos chamados para novas experiências aqui na face da Terra, conforme aqui ele diz, em outros países, em outras nações, nós iremos encontrar e reencontrar ancestrais de nossa família consanguínea ou de famílias ou ancestrais de outras famílias. Obrigatoriamente nós reencontraremos ou encontraremos ancestrais, sejam nossos, de outra família, onde nós estagiamos por um determinado tempo, ou de outras famílias, onde estaremos ingressando pela primeira vez para a aquisição de novas experiências. Porque não importa onde nós estejamos ingressando, onde estivermos, nós estaremos sempre realizando experiências, adquirindo novas experiências, novos aprendizados. E para isto e por isto que nós nos encontramos aqui, para aprendermos, para construirmos a felicidade. O objetivo da vida é a felicidade. Todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Não fomos criados por Deus para a infelicidade. Não fomos criados por Deus para sofrermos. E aí Miramês diz na sequência: não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazerem o que se quer que seja feito na Terra. Então não podemos ficar chamando os nossos ancestrais para a realização de tarefas aqui na Terra. Banalidades, às vezes, que envergonham a própria consciência. Se desconhece o estado deles no plano da vida espiritual, não se deve incomodá-los com as coisas da Terra. Então, se ficarmos chamando estes desencarnados para nos auxiliarem na realização de uma determinada tarefa aqui na Terra, nós poderemos estar importunando aqueles nossos ancestrais e também não sabemos a situação deles no mundo espiritual. Neste caso, nós poderemos estar prejudicando o seu restabelecimento no seu retorno à verdadeira morada. Porque se ele estiver em desequilíbrio, ele é que estará precisando de ajuda. Não estará em condições de ajudar ninguém, mas sim clamando por ajuda. As nossas orações por eles, sem sombra de dúvida, que serão boas, serão excelentes para o seu recuperar, para o seu reequilíbrio no plano espiritual, não o pedido de ajuda. E aí ele diz na sequência para encerrar: eles, ou seja, os nossos ancestrais, quando elevados, isso quando forem elevados, ficarão alegres quando seus familiares, aqui ele coloca entre aspas, porque não são familiares nesse sentido corporal, principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas do seu mundo mental. Então, os nossos ancestrais, quando elevados, eles ficarão felizes em verem, em presenciarem, testemunharem o nosso esforço
para melhoria, para abolirmos os erros, dissipando as trevas da nossa vida. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos sem distinção pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho, um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos sim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos, como a nossa família, a família de Deus. Então assim encerra Miramês estas reflexões acerca deste culto aos ancestrais, que precisamos aprender a cultuar os nossos ancestrais de forma correta. Não cultuarmos apenas neste espaço estreito do nosso agrupamento familiar, mas sim todos os ancestrais de todas as famílias que fazem parte de uma única família, a família universal, a família dos seres humanos, a família dos filhos de Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por suas vibrações de carinho, por seus compartilhamentos, nos auxiliando a levar a luz do conhecimento a outros irmãos e irmãs de jornada. Abraço fraternal, em nome do Senhor Jesus.